Olá, vamos a mais uma série de 5 devocionais sobre como amar pessoas que discordam da gente. E hoje é o que a gente mais encontra, né? Porque o mais difícil realmente é a gente encontrar pessoas que concordem conosco em completamente tudo. Nem mesmo o nosso cônjuge, dentro da nossa própria casa, nosso melhor amigo. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, a gente vê guerras na internet, as pessoas discutindo, as pessoas brigando. Em grupos de WhatsApp, um se ofende, o outro, às vezes, grupos de família, grupos de igreja, grupos de trabalho. As pessoas não aceitam uma a outra, quando é discordado, cada um tem a sua opinião e mesmo assim é difícil de entender. Então vamos refletir um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no mundo inteiro não existe ninguém nesse exato momento que seja como você, como eu. Isso não significa que não haverá ninguém exatamente com o mesmo ponto de vista sobre a vida, sobre política, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre religião. Você é único. E as pessoas próximas da gente também são únicas. Somos diferentes, não adianta. Então, quando a gente para refletir, a gente acaba tolerando muito mais. Quando a gente reflete que o outro não é igual, então ele não é obrigado. Fica mais leve. E ainda que sejamos diferentes, ainda nós podemos amar uns aos outros. Porque é importante amarmos as pessoas quando claramente não estamos de acordo. Por quê? Porque Jesus disse para fazermos. Tá aí. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. João 13:34. Quando Jesus mandou que amássemos os outros, ele não disse que tínhamos que concordar com ele em tudo. E como funciona esse amor? O amor prioriza o outro. O amor busca o melhor. O amor mostra respeito. O amor busca unidade. O amor não é egoísta. O amor oferece o melhor. O amor demonstra paciência, tolerância. Amar os outros envolve dor. Amar significa doar-se, oferecer seu coração a alguém, com a possibilidade ainda de ser ferido. Sim. Significa ser altruísta e pensar nas necessidades dos outros antes mesmo das suas. Amar é remar contra a maré. Hoje o mundo pensa em quê? Eu faço os meus desejos, as minhas vontades, estão todas em primeiro lugar e isso é o que importa. Eu sou eu, aonde quer que seja. E não é assim que Jesus ensinou. Nós nunca amaremos alguém sem que o desconforto nos acompanhe. Senão as pessoas cada dia mais estão vivendo sozinhas. Não é fácil. Às vezes foge do natural. Mas o amor ao próximo é nosso chamado como seguidores de Jesus. Mesmo pessoas das quais discordamos, especialmente pessoas que não concordam também com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, a gente também tem que amar. Sempre existirão assuntos dos quais teremos que concordar em discordar. Pode ser a forma que lidamos com as finanças. Alguns de nós escolhemos viver sem dívidas, outros não. Pode ser sobre como começar ou terminar o nosso dia. Alguns de nós gostam de acordar cedo, outros mais tarde. Uns gostam de acordar mais cedo, dormir mais cedo, quer dizer, outros gostam de dormir muito tarde.
ou podem ser diferenças sérias com relação à política, questões sociais, posicionamentos de igreja, acontecimentos recentes. Amar aos outros enquanto discordamos deles ao mesmo tempo é possível. Jesus nos ensina isso. Quando eu paro para refletir, hoje o mundo parece que enfia goela abaixo muitas questões para nós. A gente tem que ter os nossos posicionamentos, as nossas firmezas éticas, o nosso caráter, a nossa moral, tudo aquilo que nós pensamos e achamos correto, sem ser legalistas. Nós devemos ter isso rígido, no sentido de que não abro mão sobre tais questionamentos. Mas se o outro discorda, ou se nós discordamos do outro, não precisa viver esse mundo em guerra. E isso que as pessoas às vezes não entendem. Parece que nós precisamos colocar as nossas ideias até o último fio. Para quê? Sendo que Jesus nos ensina no primeiro mandamento que nós devemos amar. No fruto do Espírito, quando nós aprendemos, Jesus vem falando sobre o quê? O amor. Em João 13:34, nós aprendemos: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Romanos 12, que o amor não seja fingido, odeiem o mal, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor de coração cheio. Coríntios 13, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Precisamos ser mais doces, mais amorosos. Quando lidamos com a rede social, precisamos escrever aquilo que gostaríamos de ouvir. É difícil quando a gente para e eu fico às vezes seguindo, eu falo, gente, tem gente que pensa tão diferente e fala tão grosseiramente. E às vezes nós, dentro das nossas próprias casas, estamos agindo dessa forma. Às vezes os nossos filhos estão em formação, os nossos maridos também estão em mudanças de mente a cada dia. E nós às vezes atacamos porque nós queremos que a nossa ideia, o nosso jeito de pensar, o nosso estilo de vida esteja incutido ali, sendo que cada um veio de uma família. Se uniu pelo casamento e cria as crianças por aquilo que foi criado, mas devemos tomar muito cuidado. Cada um dos nossos filhos também tem as suas essências, onde são moldadas por nós, claro, mas devemos tomar cuidado, porque principalmente nessa pandemia, às vezes a gente fica dentro de casa querendo que tudo aconteça do nosso jeito, e o amor está longe disso. Às vezes, quando eu falo com as minhas crianças, eu sempre falo assim, olha, isso é o que você pensa? Legal, deixa eu te ensinar uma coisa. Agora você reflete sobre o que você acabou de me dizer anteriormente. Então, a gente está ensinando, eu não preciso chegar e falar, olha, eu penso assim e acabou. Quando eu lido com o meu marido, eu lembro que tinha uma época que no começo do casamento, que às vezes ele não conseguia falar tudo o que ele pensava e às vezes guardava algumas coisas e quando falava, acabava falando coisas grosseiras, jogando algumas coisas que já tinham passado, que me assustavam, porque eu falava, puxa, imaginei que isso já tinha sido tratado. Quando a gente é novinho. E a gente foi aprendendo junto que as coisas não devem passar, que
que a gente deve conversar com doçura, com amabilidade. Olha, eu devo tratar você da forma que eu gostaria de ser tratada dentro de um relacionamento. Assim é o meu filho, assim é a minha filha. A ideia, a cabecinha deles, como eu lido. A minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos. Que tipo de pessoa eu queria ser? Às vezes a gente só vai vivendo e querendo que todo mundo engula a gente. E não é assim. Então aprendamos a amar, a ser mais doces, mais tolerantes. O mundo precisa de tolerância. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos fez exclusivamente únicos. Queremos ter isso incutido dentro do nosso coração, no mais profundo, que nós somos especiais, o nosso DNA, o nosso dedo, quando a gente tira a nossa identidade, cada uma tem um desenho do dedão. Nós somos únicos. Podemos ser parecidos com o Senhor, mas somos únicos. Que o Senhor nos ensine quando nós olharmos para o outro, quando nós lidamos com o outro, seja no trânsito, seja onde for, que nós aprendamos que cada um é único e que nós devemos amar, porque são filhos teus, assim como nós temos nossos filhos e que nós queremos que se deem bem, que os outros o amem. Essa é a harmonia que o Senhor também deseja de nós, que nós respeitemos as outras pessoas e amemos como elas são, porque elas também estão no processo de mudança. Que possamos ser mais tolerantes conosco mesmos, porque estamos em mudança, que possamos acolher mais os nossos sentimentos, as nossas ideias, que possamos mais nos debruçar diante do Senhor, entregando as nossas dificuldades e que possamos ser mais tolerantes com os outros. Em nome de Jesus, nos ensina, nos capacita a amar as pessoas, a olhar como o Senhor olharia e não como nós queremos que seja. Em nome de Jesus, Pai, galgue conosco neste mais um devocional que damos início hoje. Em nome de Jesus, seja bem-vindo aqui no nosso coração. Amém.